Bom dia, gente! Nós hoje vamos falar sobre os livros. Quem é que já ouviu falar que fez muitas viagens através de uma leitura? Será que a leitura ela nos leva para lugares os quais a gente não está lá fisicamente? Será que é possível nós conhecermos um lugar através da leitura? Será que é possível eu realizar um sonho meu, um desejo através da leitura? Sim, gente, a leitura, ela nos leva, ela nos faz a gente realizar sonhos, ela nos faz a gente sonhar, faz a gente desejar ser algo que pra gente poderia ser impossível, mas com a leitura a gente consegue, através da imaginação somente? Não, através da realidade mesmo. Então a leitura, ela nos faz isso, as pessoas que leem, que gostam de ler, elas têm um conhecimento a mais sobre o mundo. Claro que cada um tem uma leitura adequada, aquela leitura que gosta mais. Tem pessoas que gostam de determinados livros sobre assuntos, outras já gostam de outros assuntos. Vocês mesmos, a gente percebe na sala de aula qual livro que vocês gostam mais no momento da leitura, qual o paradidático que vocês se identificam mais. Então tem uns que gostam de determinado paradidático, já tem outros que gostam de outros. Por conta de quê? Do assunto. Então o que conquista o leitor para um livro é o seu assunto, é o que está abordando nesse livro. E sim, os livros eles nos fazem eles nos levam a lugares incríveis. Então, através de uma leitura eu posso conhecer uma cidade, posso ter todas as informações sobre a cidade. Vamos imaginar aqui, eu desejo muito conhecer uma cidade, mas antes de viajar para aquela cidade, o que é que eu vou fazer? Eu vou ler sobre aquela cidade, eu vou ler vou fazer pesquisa sobre ela, o que é que tem lá, o que é que não tem. Então, quando eu for, é como se eu já morasse, eu já conhecesse aquela cidade. E vamos agora imaginar uma pessoa que mora em uma cidade, porém ela não lê nada sobre aquela cidade. Ela não tem nenhuma informação sobre a cidade. Você não é da cidade, você não mora na cidade, você vai só visitar. Mas você se preocupou em pesquisar, em ler sobre a história daquela cidade, sobre as ruas de lá, sobre os pontos turísticos de lá. Então, quando você chegar lá, é como se você já morasse ali. Já a pessoa que mora não buscou informações. E se a gente for perguntar a história da cidade, a pessoa não sabe falar pra gente, mesmo morando ali. Por quê? Porque ela não buscou informações sobre a sua própria cidade. Ela morou ali no seu bairro e tal, as informações que ela sabe é somente aquelas que acontecem por ali, e para ela basta. E se perguntar qualquer coisa, o que deu origem à cidade, quais os pontos turísticos daquela cidade, qual o cartão postal daquela cidade, ela não vai saber explicar. Por quê? Falta de leitura. Então, esse é o exemplo que eu estou dando para vocês, que a leitura, sim, ela faz com que a gente conheça um lugar sem ter que estar lá fisicamente. E quando a gente chega lá, já conhece ele. Então, eu não preciso estar no lugar para conhecer ele. Claro que quando eu pesquiso sobre um lugar, eu quero viajar para lá, não é? Mas com a leitura, ela faz isso. E a leitura, ela tem várias vantagens na nossa vida, gente. Ela faz com que a gente se sinta mais leve, ela faz com que a gente sinta-se menos preocupado, ela faz com que a nossa escrita melhore, a nossa forma de falar também melhore, o nosso comportamento diante das pessoas melhore. Então, a leitura, ela só tem vantagens para a nossa vida. Então, é bom ler. Não importa o que, você viu o outdoor na rua, faça a leitura daquele outdoor. Por quê? Você achou interessante. E leituras não são só a gente não faz leitura só de letras, só de palavras. Não, a gente faz leituras de imagem. Como, por exemplo, vocês estão com o livro de vocês aí, não é mesmo? Vamos fazer a leitura dessa imagem, da página 28. Página 28 e página 29. Vocês já se imaginaram num lugar desse? O que é que vocês estão vendo nesse local aí? Já se imaginaram? Vocês já chegaram em um lugar desse? Eu sei o que vocês estão com saudades, que eu admiro muito em vocês. O que é que eu admiro muito em vocês?
Olha, uma coisa que eu fico admirada, é na hora do recreio, quando vocês vão na biblioteca e pegam livros emprestados, quando a gente sobe na fila, vocês vêm com o livrinho para a sala de aula que é para levar para casa. Eu acho isso lindo, assim, eu admiro bastante. Então, pouco tempo que a gente conviveu, a gente ainda vai conviver, mas eu pude observar isso em vocês, esse interesse. E não são só meninas, não são só meninos, todos têm esse interesse por a leitura. Então, que a gente pegue e também faça a leitura. Isso é bom. Então, eu sempre vejo vocês indo rumo à biblioteca para pegar o livrinho de vocês. E vocês estão com saudades da biblioteca da escola de vocês? Olhando para essa imagem aqui, vocês lembraram da biblioteca da escola de vocês? Dá vontade da gente ficar ali muito tempo, não é? Dá vontade da gente ficar uma aula ali só na biblioteca, fazendo a nossa leitura. Então é isso que a leitura nos faz. Ela nos faz bem, ela nos acalma. Mas, gente, a leitura também ela permite faz com que a gente conheça a história das pessoas. E para que um livro exista, é necessário alguém escrever aquele livro. Então, para alguém escrever um livro, é preciso o quê? Muita leitura. E nós temos muitos autores, que são as pessoas que fazem os livros, escritores famosos, principalmente os que escrevem para as crianças. Temos Vinícius de Moraes, temos Ruth Rocha, que nós vamos ver o exemplo aqui. Temos uns das antigas, Manuel Bandeira, que é muito bom também. Eu comecei a ler, eu sempre gostei de leitura, e eu lembro que eu li o poema de Manuel Bandeira em um livro didático de minha mãe. Então, para vocês verem como a leitura, ela marca a vida da gente. Professora, eu tenho que ler para mim ser considerado um leitor, eu preciso ler quantos livros? Bom, gente, você tem que fazer a leitura e entender. Também não é só pegar um livro aqui e fingir que estou lendo, tá? Jamais. Tem gente que pega um livro aí e finge. Mas se a gente for perguntar o que a pessoa tirou ali daquele livro, qual foi a mensagem que o autor quis repassar para a pessoa que está lendo, ela não vai saber nos falar, porque leitura a gente precisa de concentração. Não adianta eu estar lendo o livro e estar aqui conversando com outra pessoa, por quê? Eu tenho que focar na minha leitura. Então é isso, tire um momento para a leitura de vocês. E livros, existem livros na modernidade, na atualidade, não existem livros somente assim no papel. Com a tecnologia que a gente já falou, não é? Em uma determinada aula aqui, já existem os livros digitais, já existem os livros que a gente pode baixar em um celular, em um computador e fazer a leitura dele. Só que é recomendável a questão da luz do computador, a luz do celular, que ela é prejudicial para a nossa visão, ela não é saudável para a nossa visão. Por isso, o livro em papel aqui ainda é o mais indicado. Eu fazer a leitura dele em uma boa luminosidade, que não seja um ambiente escuro. Então hoje nós já temos lâmpadas adequadas para leituras, aquelas lâmpadas que ficam ao lado da nossa cama. Então já existe esse tipo de lâmpada. Então, falando aqui sobre os livros, a tecnologia que nos traz livros digitais, livros no computador, no celular, traz, mas nós temos que ter certos cuidados também, porque tem a questão da luminosidade do celular, do notebook, que podem ser prejudicial à nossa visão. E aí, gente, tem a história dos autores. Quando a gente gosta de um livro, vem a história desses autores, que a gente vai ver como é. Quando um autor, ele decide falar da história dele, como é essa história, como se chama isso? E aí vamos para algumas coisas que eu reservei para vocês aqui sobre a leitura. Por meio dos livros é possível conhecer várias coisas. Já falamos, não é? O livro é um bem cultural, direito de todo cidadão. Então, quando eu falo que o livro é um bem cultural, direito de todo cidadão, significa que todas as pessoas, elas têm direito ao livro. Mas o que é que acontece? As pessoas, elas não querem ter esse hábito de leitura. Elas não têm, a maioria, infelizmente, no nosso país, elas não querem ler. Enquanto vocês estão indo numa biblioteca, pegar livros no momento do recreio, tem pessoas que não gostam de fazer a leitura, fazer uso do livro.
Mas o livro é o direito de todos. E ao mesmo tempo tem gente que não tem direito a ter um livro e gostaria de fazer uma leitura. Por isso é interessante que quando a gente fazer a leitura de um livro, a gente fazer a doação desse livro para outra criança, para outra pessoa que não tenha acesso ao livro. Sim, porque existem pessoas que não têm acesso aos livros, esse acesso que vocês têm. No mundo globalizado, já falei, já temos livros que podem ser o quê? Lidos pela internet, mas tem aqueles cuidados que eu falei. Todos nós temos uma história de vida, a qual é importante para o nosso futuro. E agora nós falamos aqui dos nossos escritores, dos nossos autores que fazem os nossos livros. Eles têm uma história de vida que quiseram chegar até escrever um livro deles. E a nossa história de vida é o que passou, a gente não deve deixar para trás, a gente deve se orgulhar da nossa história de vida. E os nossos escritores e autores, com certeza, eles têm todo o orgulho da história de vida deles. E nós vamos falar de biografia. O que é biografia? A história de vida das pessoas, quando narrada, seja oral, escrita ou visualmente. Torna-se uma biografia. Então, biografia, gente, é a história de vida de uma pessoa. Vamos imaginar que vocês vão falar a história de vida de vocês. Vocês vão falar das fases principais da vida de vocês. Então, com certeza vai ter lá a formatura do ABC de vocês. Vai ter a questão do batizado de vocês. Então, história de vida é daqueles momentos mais especiais que aconteceu na vida de vocês. A biografia, geralmente, ela é feita assim. É contando toda a nossa vida. Então, qualquer narração de fatos particulares é da vida de uma determinada pessoa, particulares de várias fases da vida de uma pessoa ou personagem. Isso é biografia. E aí, vamos imaginar como fazer a biografia de vocês. Já pensaram aí como ter a biografia? Então, tem surpresa por aí. Faça uma leitura aqui, gente, as páginas página 28, vocês vão fazer a leitura da imagem. Página 29 também. Página 30, 31 e 32. Que aí temos a biografia de quem? De uma das autoras que eu falei para vocês. De Ruth Rocha. Ela escreve livros para criança. É uma autora, escritora, bastante interessante, que os livros dela são muito bons. Amores, agora vamos para a próxima aula. Tudo bem? Beijinhos e a próxima.